natural do município de Piripiri. É médico, tem especialidade em clínica médica, nefrologia, nutrologia, ex-diretor técnico do Hospital Getúlio Vargas. Estamos falando de quem, Joelma? De Breno Andrade, ele que é um doutor maravilhoso, está aqui com a gente, casado com a Camila, pai da Júlia, pai do Antônio, carinhosamente chamado como Tom. E olha, uma curiosidade, viu? Dá tempo ele fazer tudo isso e ainda atividade física. Foi numa dessas, Hidra, que a gente teve uma intercorrência quando o que aconteceu? Olha, ele, na verdade, Joelma, renasceu Que bom. há cerca de um ano, né? E ele sofreu um acidente, gente, de bicicleta. Isso. Esse acidente envolveu também um caminhão. Ele ficou quase um mês internado na UTI. A gente vai agora conhecer um pouco da história do Dr. Breno, a partir de agora, em mais um episódio do Baião de Dois. Primeiramente, doutor, é um prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo ao Baião de Dois. Hoje que nós podemos comemorar que no dia da gravação, no dia anterior, o senhor teve um ano da alta dessa intercorrência, desse acidente que a gente falou. E hoje a gente pode falar disso com louvor, com alegria, com gratidão e com tantas outras coisas que a gente vai trazer hoje nesse Baião. Perfeito, e eu agradeço demais o convite, né? Estou bem à vontade para a gente bater um papo sobre tudo, falar um pouquinho sobre a carreira, falar um pouquinho sobre o estilo de vida, que é algo que eu faço muito no dia a dia, e não só falo, como faço, né? E falar sobre a vida pessoal, falar sobre a rotina, como eu consigo conciliar tudo, para mim vai ser um prazer bater esse papo aí com vocês, tá? Então, todo mundo do Baião de Dois, fica atento que a gente vai falar sobre muita coisa do dia a dia. Doutor, há quanto tempo o senhor pratica, né, esse esporte que é o ciclismo? Né? Eu não sei se o senhor continua sendo ciclista, se abandonou a bicicleta depois do acidente. A gente tem essa curiosidade, né? Então, ainda o esporte que eu pratico, na verdade, o ciclismo é uma das modalidades, que é o triatlo, né? Eu sou médico e triatleta e iniciei no triatlo no finalzinho de 2023 para 2024 e com o objetivo de ter algo que me desafiasse. O triatlo é um esporte que mexe muito também com a capacidade de gestão de tempo, demais. Sim. Né? É muito um esporte de você conseguir conciliar bem rotina pessoal, rotina profissional, com rotina de atividade física. Comecei e gostei demais do esporte e sempre me cobrei muito por metas e por resultados. Então, o triatlo ele já está aí há 2 anos na minha rotina, basicamente. E o ciclismo é uma das modalidades dentro do triatlo. A natação, a corrida, que eu já fazia antes, e o ciclismo, né? E respondendo a sua outra pergunta, eu continuo fazendo o ciclismo, mas agora com muita cautela, com muito cuidado. A mulher ainda não deixa eu voltar a pedalar na rua, a doutora Camila. Então eu estou pedalando em casa. Eu tenho um rolo inteligente que simula os trajetos ali na pista. Então eu faço esse treinamento e voltei para as atividades do triatlo, voltei para a natação, voltei para a corrida e o ciclismo estou fazendo nessa modalidade. Olha só, viu, Hidra? A gente conversando aqui, você que está ouvindo também pode assistir, tá? A gente está em formato de videocast. É perfeita a autonomia que o Dr. Breno tem. E quando a gente pensa, olha só, como a gente fala aqui no Piauí, ele já está bonzinho, né? Mas nós tivemos aí um processo, né, doutor? O senhor passou por uma UTI, ficou acamado durante um tempo, foi tracostomizado, passou por cuidados aí de cuidadores dentro da sua própria casa. O seu filho pequenininho, com apenas 5 anos, não tem a dimensão do que acontecia, a saudade levava ao choro. A Júlia já com 13 anos ali tentando compreender. A gente passou por um processo que eu imagino que tenha feito aí um reboliço na sua cabeça com a forma de olhar as coisas, olhar a vida, olhar os momentos. Com toda certeza. Você ressignifica muita coisa. Primeiro, de entender que estar presente, né, é muito importante, de aproveitar esse tempo de qualidade. Então, eu já priorizava muito esses momentos, esse tempo com os meus filhos, uma família, e passei a ressignificar e priorizar esses momentos ainda mais, tá certo? Conversar muito com eles, entender como é que está a rotina, tentar participar ainda mais da rotina, dentro da minha, conciliar ainda mais com a deles. Então isso ressignificou muita coisa para mim, né? E como você bem falou, Jama,
O meu pequenininho, ele não tem esse entendimento, mas sabe que o papai ficou muito doente na época e não conseguia estar com ele. Mas hoje a gente sempre relembra disso, sabendo que foi um momento delicado, mas que hoje está tudo bem, o papai está ali sempre com ele, Sim. levando ele para a escola, participando dos momentos que o papai consegue estar lá com ele, e ele consegue entender muito bem isso. A minha mais velha já tem uma maturidade maior, ela já entende o que foi que aconteceu, e isso nos aproximou ainda mais, né? Eu creio que eu não tenho do que reclamar, e o que esse acidente, esse evento que aconteceu comigo trouxe de aproximação em relação à rotina familiar e da minha relação com os meus filhos hoje é totalmente diferente do que era antes disso. Então, são os planos de Deus que são sempre maiores que os nossos, né? Então, hoje eu só tenho a agradecer por essa recuperação e por estar vivendo o que eu vivo hoje com eles. Doutor, e o que de fato aconteceu no dia do acidente? Pronto. Então, como eu falei para você, Hidria, eu pratico triatlo e na rotina do triatlo a gente tem, além do treino lá na academia que você vai fazer musculação, você tem a planilha das atividades. Então, como são 3 esportes, a planilha, a rotina de treino da semana, ela é bem atribulada. No final de semana, normalmente você faz um treino mais longo de corrida e um treino mais longo de bicicleta, de bike. E às vezes concilia os dois, que são treino de transição, são chamados. Nesse final de semana específico, eu tinha tanto o treino de transição, quanto tinha o treino mais longo de bicicleta. Ou seja, é um final de semana que eu já estava aumentando o meu volume de treino, porque estava próximo do Ironman 70.3 de São Paulo, que era a minha prova-alvo, então estava em preparação para essa prova, e precisava fazer esses treinos aí da planilha. Então, combinei com os colegas, eu normalmente tinha um grupo que eu sempre treinava, a gente combinou, alguns colegas iam fazer esse treino no sábado, eu disse, então vou no sábado. Na sexta-feira, tinha feito o treino de natação normal e tinha estado lá em casa e a gente estava mudando de casa, estava na casa nova e uns colegas foram lá conhecer e tudo. E aí a gente recebendo esses colegas e eu o tempo todo muito metódico, querendo medir qualidade do meu sono e que faltava tanto tempo. Nesse dia a gente até, minha esposa brigou um pouco comigo, disse, rapaz, fica muito focado em só no treino. Então os meus colegas foram para lá, a gente nem aproveitou muito nesse dia, porque eu já estava focado no outro dia de fazer o treino. Aí fui dormir tarde, né, porque estava recepcionando esses amigos que estavam lá. Acordei no outro dia um pouco mais tarde e os amigos que estavam fazendo o treino já tinham ido treinar. Então eu tive que ir só. Deixei de ir na turma, tá certo? E normalmente no ciclismo a gente usa alguns dispositivos de segurança como o batedor, que é aquele carro que vai na frente, orientando como é que está ali o caminho. Como eu estava sozinho, não tinha batedor e nem tinha um colega para sinalização. Mas não era a primeira vez que eu estava indo treinar sozinho, já tinha ido várias vezes, inclusive naquele trajeto. Tá? Então para mim era um treino normal que eu iria fazer e que estava sozinho porque tinha acordado mais tarde. Que foi onde, doutor? Que foi lá na Ulisses Marques. Sim. Na Ulisses Marques, que agora está toda prolongada até a UFP, foi lá próximo ali o cruzamento dela com a Kennedy. Então, ali tem um retorno, quando você vem sentido UFP indo para Kennedy, tem um retorno, um último retorno, aí você volta e logo vai descer. A gente descia aquilo ali muito rápido, às vezes eu descia a 60 km por hora, 62 na bike, quase uma moto aí. Doutor. Então, velocidade. eu tava estreando numa bicicleta de triatlo nova, e eu ainda estava no período de adaptação, porque as bikes elas têm os formatos, tem a mountain bike, tem a bicicleta de speed, que é aquela mais tradicional que você deve conhecer, a de triatlo que você fica numa posição mais deitada. Normalmente quando você baixa a cabeça você fica com pouca visualização ali do que está na frente, então qualquer desatenção ou distração pode acontecer o que aconteceu comigo. Então eu estava nesse treino, comecei a treinar mais tarde, eu tinha no dia 50 km de ciclismo, mais 6 km ou eram 5 de corrida, que era o treino de transição. Sim. Por volta do quilômetro 34, eu peguei esse dado depois por causa do meu dispositivo de monitorização da bicicleta, e consegue identificar isso.
eu estava mais ou menos a 42 quilômetros por hora, e aí devo ter me distraído por algum motivo, não por celular, nada, porque a gente nem usa, nem consegue usar isso, mas distração mesmo de ter baixado a cabeça e não ter reparado para frente. O caminhão, ele vinha desacelerando, porque ele estava procurando um local para estacionar, e aí eu, desatento, acabei colidindo com a traseira desse caminhão e bati com a cabeça no caminhão. Nossa. Por sorte também e precaução, eu sempre priorizava muito o meu material, né, ali de realização das atividades. Então, meu capacete era um capacete muito bom, Que bom. e ele dissipava a energia na hora do trauma. Então, era um capacete profissional, muito bom, e isso ajudou muito ao impacto, que foi gigante, não ser tão catastrófico. Sim. Então, na hora eu já apaguei, já fiquei ali, a gente usa na medicina, né, para ver o nível de consciência, a escala de coma de Glasgow. A minha escala de coma varia de 3 até a 15, que é o melhor, e 3 é o pior. Então, a minha escala de coma estava em torno de 7, pelo relato da equipe que chegou lá para me socorrer, que foi o SAMU avançado. Então, já fiquei logo em coma ali, escala de coma de Glasgow de 7, então gravíssimo. Já não conseguia responder a estímulo basicamente nenhum, só estímulo de dor. E o motorista do caminhão foi quem eu ainda não tive a oportunidade de encontrá-lo, também agradecer, porque ele teve um papel importante. Ele chegou a parar, prestou socorro, sinalizou e entrou em contato com a equipe de resgate, que logo em seguida foi me resgatar. Então você imagina, se o motorista acha que, meu Deus, eu vou fugir porque vai ter algum problema para mim, ele ia embora e eu ia ficar lá. Sim. Provavelmente ia demorar mais tempo para ser socorrido. E nesse cenário que eu me encontrava, o tempo é primordial para você ter ali a saúde restabelecida. Principalmente a gente está falando de cérebro. Sem o cérebro funcionando 100%, você não consegue executar as funções do dia a dia. Incrível como o doutor vai falando, a gente vai Entendeu? imaginando A cena. como tudo aconteceu e quando ele traz também E aí, isso riqueza tudo que eu de tenho- detalhes, tudo influi. Esses detalhes aí já foram pessoas relatando para mim. Passaram Porque por cima. lembrar em si, Sim. nada. Nada. Zero, nem do dia. Não vou conseguir lembrar. O nome do caminhoneiro, o senhor sabe qual é o nome do Não sei, caminhoneiro? não Para sei, mas aproveitar queria- essa oportunidade mas e queria agradecer, né, minha esse esposa caminhoneiro. deve ter o nome dele, mas eu não tô recordando agora. Mas vou perguntar para ela e agradecer. Doutora Camila, que imagino que tenha passado dias desafiadores, Demais. porque ficou ali com aquela agonia também, com a incerteza Aí você imagina, e com os nesse dia filhos eu e saí. tudo. Nesse dia eu saí de casa, aí ela já tava já tinha dormido mais chateada comigo porque eu não tinha dado a devida atenção aos nossos amigos Pros que estavam lá. amigos. Aí vou para um treino que eu saía muito para mais cedo que ela para treinar. Sim. E do nada ela é surpreendida com uma ligação, um amigo em comum liga para ela Nossa, e imagina só a teve um cena, acidente com desespero. o Breno e ele tá grave, foi direto pro hospital, tá lá. Meu Deus. Assim, você imagina como é que você acorda isso aí para você receber uma notícia como essa, você fica sem chão, entendeu? E aí chegando lá você entende que realmente é muito grave e tudo, então para ela foi um período de muita força e muita fé, né? E foi o que sustentou ela. Inclusive, foi o que nos aproximou ainda mais da nossa fé ainda, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas hoje a gente tem uma caminhada na fé extremamente diferente do que era antes desse episódio. E o senhor não se recorda de absolutamente nada quando o senhor estava internado na UTI? Pronto, ó, o que eu vou lembrar? Eu tenho flashes muito curtos do dia anterior, né, que eu falei que fiz o treino, depois Sim. os amigos foram lá para casa, mas tenho flashes discretos. Já tentei lembrar várias vezes, não vou conseguir. consegue. Do dia, nada, nem saindo, como foi, eu não lembro nada. Da UTI, eu só vou lembrar depois que eu já acordei, ali eu estava na 3ª semana de internação, tinha despertado, já estava com a traqueostomia em curva de retirada, né? Sim. Da traqueostomia. Aí eu vou lembrar um pouco dos incômodos, alguns episódios de tosse, umas dorezinhas discretas que eu tinha, os meus filhos me visitando, alguns amigos
foram me visitar, mas eu não lembro de detalhes dessas visitas. Então, meio que o cérebro vai selecionando o que lembrar. Então, de riqueza de detalhes eu não vou lembrar basicamente de nada da internação. Lembro do dia que eu fui de alta, isso eu vou lembrar. O dia que eu fui de alta, da foto que eu tirei com toda a equipe agradecendo lá, esses detalhes eu lembro. Mas os outros são pequenos flashes, assim. Se você recordar, Breno, lembra desse dia que eu fui e tudo, aí eu vou ter algum flash na memória, mas lembrar com riqueza de detalhes não. Doutor Breno, do dia do acidente até o dia da alta no Pronto. hospital. Como eu estava falando aqui até antes da gente começar, foram 28 dias de internação. Desses 28, 21 foi no ambiente de terapia intensiva, na UTI. Desses na UTI, eu fiquei pelo menos 12 dias com aquele tubo lá na garganta. Depois, o paciente no meu perfil, ele tende a ter uma evolução muito prolongada de internação. São pacientes que ficam internados, às vezes, meses no hospital. Então, não é seguro você deixar esse paciente mais que 2 semanas com aquele tubo, né? E aí, por isso que se discute a traqueostomia. Sim. E aí foi conversado exatamente isso com a minha família, minha esposa médica e já sabia sobre isso, autorizou a realização do procedimento, então eu fiz uma traqueo mais precoce, né? Só que, graças a Deus, eu fui melhorando prontamente, depois que eu fui traqueostomizado, já fui melhorando prontamente ao ponto de tirar tudo de sedação, de medicamento que estava utilizando e conseguir pensar em desmamar, em tirar a traqueostomia. Então, apesar do pouco tempo de tráqueo, mas a tráqueo foi feita porque a minha evolução esperada, né, do ponto de vista técnico, seria de uma internação ainda mais prolongada. Doutor, como a gente falou no começo da nossa conversa, né, a gente mencionou aqui sua família, sua esposa, que né, deve ter ficado assim, extremamente abalada com toda essa situação, e seus filhos, né, principalmente. A gente está falando de uma criancinha de 5 anos de idade. Isso. Que vivenciou o Dia dos Pais no ano passado, sem a presença do pai na escola. Foi. Como foi isso, doutor, para o senhor? E eu estava comentando também antes com vocês, né? A gente teve o Dia dos Pais agora na escola dele esse ano, e aí eu já, com saúde restabelecida, fui participar. E avaliando retrospectivamente isso, percebi que ano passado ele não pôde participar nem dos preparativos para o Dia dos Pais, que normalmente é quando a escola faz aquela lembrança, e aí o aluno vai colocando, vai fazendo o presente para o Dia dos Pais, e ele não pôde participar, para isso não ficar meio traumático para ele, e no dia também ele não foi para a apresentação do Dia dos Pais. E aí, para esse ano, ele estava preparando o presentinho e tinham vários momentos que eram para ser recordados com fotos. Aí a gente colocou várias fotos juntos, né, fazendo. E aí teve um momento da atividade que você pedia para colocar lá nas fotos um momento que marcou muito a sua vida e a do papai. Aí ele pegou e eu perguntei para ele, filho, que momento que o papai vai botar aqui nessa foto? A gente vai escolher que foto? Aí ele disse, papai, quando você estava no hospital. Aí ele colocou e aí vou até passar a foto para vocês colocarem que você que tá ouvindo, aqui já. Você que está só ouvindo, você pode assistir, viu, gente? Tanto a Hidria chorando como a foto que vai estar passando agora, porque realmente é um momento emocionante, a gente acha. Muito. Olha só, ano passado, e ele tem apenas 5 anos, mas ele lembrou, foi marcante para ele. Sem dúvida. E não foi só nessa questão do Dia dos Pais. Só. Por várias vezes você pergunta, a gente sempre brinca de um desafio de tipo, ficar respostas curtas. A gente tem uma brincadeira lá que a gente fica fazendo respostas curtas com o Antônio. Aí a gente pergunta, um artista, aí ele começa a falar. Aí sempre que a gente fala, um evento que marcou a vida do Antônio, ele fala, quando o papai estava internado. Ele sempre fixa isso. Sim. Né? Então, para ele foi algo muito marcante na rotina. E eu fico imaginando, né, doutor, desculpa interromper, toda a autonomia de um pai, de um homem, de um profissional, de um triatleta. Imagino também quão foi desafioso ficar acamado, voltar aos poucos à atividade, fisioterapias, porque quando a gente faz fisioterapia, cada ganho é uma vitória, né? Seja um braço, uma perna, um movimento que você não tinha, ou tomar banho pra gente, que é uma coisa comum aqui no dia a dia, essas atividades básicas.
Como é que foi passar por isso, hein, doutor Breno? Não passar por isso hoje, tipo, eu sempre convivi com isso na posição de médico, Sim. né? Então, trabalhar em ambiente de terapia intensiva, de UTI, sempre trabalhei, minha rotina Sim. toda, desde a graduação até minha formação. Então, entender que isso acontece, eu sempre soube. Mas quando você vai para o lugar de paciente, quão vulnerável você entende Saiu da isso. teoria para a prática. Saiu da teoria para a prática. Eu saí de cuidador para pessoa que está sendo cuidada. Então, isso muda muito a sua visão em relação a muito. Para vocês, voltando aqui à internação, eu fui de alta com 28 dias, uma Sim. coisa que foi bem fora da estatística médica. Então, a gente não pode deixar de colocar que isso tem muito papel de Deus junto, né? Das orações de tanta gente os que intercessores, rezou com por mim. certeza. Então, é bem fora da estatística médica. Não era esperado se a pessoa fosse mostrar os meus exames para um especialista e a minha situação, ele jamais ia dizer que um mês depois eu ia estar em casa. Entendeu? Então, isso é muito fora da curva. E depois de chegar em casa, você vai reaprendendo a fazer o básico e sendo grato. Tipo, você não sabe o quão é importante na rotina você acordar sozinho e tomar banho, escovar o dente, fazer o básico. Você não percebe o poder que isso tem na sua rotina. Então você não é grato por momentos como esse até você precisar, né, de ajuda para fazer tudo isso. E nesse processo de recuperação, além, claro, da sua família, da sua esposa, de toda a família, uma pessoa também foi fundamental. Foi demais. Que foi o Newton. Que ele tava falando para vocês que foi o Newton, que foi o cuidador, ele cuidou de mim desde da internação no hospital. Estava na equipe de técnicos que cuidavam da minha saúde e depois ele foi lá para casa e aí ficou ainda por semanas, né? Então, no início ele chegava às 7 horas da manhã lá em casa, então eu ia tomar café com ele, fazia o básico, né? E tipo, escovar o dente eu já conseguia sozinho, mas o banho ele sempre me acompanhava, estava ali do lado, ligava e desligava o chuveiro, me ajudava a me secar. Tudo isso ele fazia, esse básico ali de atividade ele conseguia organizar. Ele é corintiano como eu, né? E aí também vou mandar a foto para vocês. No dia que eu melhorei e já estava bem ativo, já em condições de fazer essas atividades sem auxílio, aí a gente se despediu, foi um dia muito emocionante, chorei demais agradecendo ali a ele. E ainda tenho muito contato com ele, né? Falo. E sempre que colegas precisam de indicações desse tipo de cuidado, eu sempre indico o Newton, porque é uma pessoa que marcou e esteve do meu lado quando eu precisava muito para fazer o básico ali da rotina. Sim. Então a gente não pode deixar de ser grato às pessoas que estiveram com a gente nos momentos que a gente mais precisou. Essa sensação, Joelma, acredito, de nascer de novo, Sim. Né, que o senhor teve, de ter que voltar a falar, de ter que voltar a andar, de ter que voltar a fazer as atividades do dia a dia, eu acredito também que isso fortaleceu muito a sua fé. Né? E como foi que o senhor passou a ver Deus, por exemplo, depois dessa experiência toda que o senhor teve de renascer, doutor Breno? Então, eu sempre tive com Deus assim uma comunicação e sempre de rezar, agradecer, mas a minha caminhada no catolicismo, na religião católica, não era tão frequente e forte como é hoje. Então, depois do meu acidente, muitas pessoas se aproximaram da igreja, né? Tenho amigos aqui em comum que são muito próximos da gente que não eram zero atividade na igreja e tudo, nem frequentavam. Passaram a frequentar porque viram esse momento como um momento de fortalecer a fé. Sim. Então, tenho vários colegas que se reaproximaram na fé. A gente tem um clube, né, um cenáculo de oração, inclusive saindo daqui eu vou para lá, toda segunda-feira, né, às 19 horas, que é um local onde a gente estuda muito a parte da religião e entende muita coisa, né, e entende ainda mais o poder de Deus na nossa vida. Então eu passei a ser ainda mais grato e a querer estar mais próximo de Deus e a demonstrar isso, né? E isso aproximou muito
a mim e a minha esposa, da igreja ainda mais, né? Nos aproximou ainda mais, nos fortaleceu como casal. Então, o que eu tenho de visão de Deus é que Ele é o centro de tudo, que a gente deve ser grato e entender que muitas vezes os planos dele não são muito o que a gente está planejando. Então, ter um pouco mais de paciência, entender e ter resiliência para enfrentar os momentos mais difíceis, que eles vão existir mesmo, mas saber ser grato pelas coisas mais simples. Então, valorizar os momentos mais pequenos, eu passei a ser muito grato por isso, né? De estar ali com os meus filhos, com a minha esposa, com meus pais, tudo isso a gente acaba ressignificando. Então, hoje eu sou muito, muito mais grato a Deus, sou muito mais pertencente na minha rotina à religião, a entender qual é o meu papel como um bom católico e estar ali presente. Então, tudo isso, Ave Maria, só agradecer e dizer que eu sou uma pessoa hoje fortalecida ainda mais na fé e que isso trouxe outro significado para a minha rotina, não só a minha, como de várias pessoas que rezaram e oraram. E o meu episódio foi um marco na caminhada espiritual de tantas pessoas que estão ao meu redor. Foi canal de bênção, né? Através do que aconteceu na vida do Dr. Breno, intercessores se levantaram fazendo ali aquela oração, rezando para que a saúde dele restabelecesse, e através dessa intercessão, dessa reza, dessa conexão, foi feita aí também, né, a conexão de várias pessoas com Deus e permanecem. E permaneceu, permanece e até estão hoje. permanecendo por aí. É Esse um canal de nosso bênção. grupo, né? Esse nosso cenáculo vai fazer basicamente um ano agora. Acho que em setembro vai fazer um ano. Sim. E a gente se encontra toda segunda-feira e aí estuda muito sobre isso e se fortalece ainda mais na fé. E a gente percebe, lá foi o start para muitas pessoas, muitas mesmo. Até mesmo para mim, eu era uma pessoa que tenho a minha fé, sempre fui católico, mas estava um pouco perdido ali nessa caminhada. E passei a me encontrar ainda mais, tanto eu como a minha esposa. E hoje a gente é praticante, faz o que precisa ser feito e tenta se fortalecer dia a dia e estimular mais pessoas. Olha, Hidra, eu digo aqui assim, doutor, só tem milagre quem tem problema. Deu certo. O milagre deu certo, ó. A volta para casa, a volta da autonomia, Isso. a volta para a igreja presencialmente e a volta para o trabalho, hein, doutor Breno? Como é que foi essa volta para o trabalho? Como vocês começaram a ver a Leia na minha rotina, como é que dá conta, gente? Tanta coisa. Olha, Hidra, vamos repetir para quem entrou agora? Joelma, eu não consegui falar o currículo todo do Dr. Breno. Era impossível, não tinha como. Mas aí eu foquei só em 3 especialidades, mas assim, Dr. Breno passou anos e anos da vida dele estudando muito, né? Inclusive, eu queria saber também, nós queremos saber dessa sua relação ainda lá com o município de Piripiri, porque o senhor tem uma clínica lá, não é isso? A minha caminhada aí na parte técnica, né, da formação, eu comecei o curso de medicina em 2009, formei em 2015, e aí fiquei um ano trabalhando, foi quando eu, nesse período, ainda trabalhei em Piripiri, como recém-formado, e estudava para residência médica. Aí fiz residência médica inicialmente 2 anos na Universidade Federal, no HU, que hoje eu voltei como médico efetivo lá do HU, então faço parte da preceptoria da residência de clínica médica de lá, onde eu fui egresso. Depois eu fui para São Paulo, precisei ir para São Paulo para lapidar um pouco mais da minha formação e fiquei 2 anos, de 2018 a 2020, lá na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, a Escola Paulista de Medicina, onde eu fiz nefrologia, tá? De lá eu voltei para Teresina, sempre quis voltar, assim, sempre tive esse desejo. E ao retornar, eu lidava muito com o paciente doente. Isso passava a me incomodar muito. Como é que eu posso intervir para prevenir um pouco mais isso? Atuar na promoção e na prevenção de saúde. Aí que veio a outra paixão, pela nutrologia, a medicina do estilo de vida e a medicina esportiva. Então comecei ali a pós-graduação em nutrologia, fiz a nutrologia pela Abram e fiz depois medicina esportiva, tá certo? Que é a área que eu atuo hoje muito no consultório, é o meu dia a dia, tá? E que atuo aqui e também atuo em Piripiri, no interior, nessa área. E nas minhas atividades,
faço muito a parte de educação. Então, Sim. como tive essa formação e tive muitos professores que me inspiraram muito, eu sempre gostei dessa parte de educação. Então, atuo também na preceptoria do internato das principais faculdades que a gente tem aqui em Teresina. Também faço parte das principais residências médicas, tanto do estado quanto da Universidade Federal. E é uma maneira da gente retribuir um pouco do que foi passado para nós ao longo da nossa graduação. Mas ele esqueceu de um detalhe, viu, nessa que foi? Me conta. carreira dele aí. Ele esqueceu de dizer, Joelma, que foi candidato a deputado federal. Meu Deus, Estadual. deu tempo. Foi estadual, né? Foi estadual. Ainda deu tempo de fazer Exatamente. isso, Ainda doutor deu Breno. tempo. Foi isso, doutor. Quando eu estava no 12º período. Aí fui candidato a deputado estadual. Na época tive quase 17 mil votos. Olha, muita coisa. 900 e pouco. Foi. E foi um período de muito crescimento também, pessoal. Né? Eu era muito jovem, acho que tinha 21 anos na época. E pude conhecer rodei o estado muito, né? Norte a sul do estado. Agora a gente está em período eleitoral, então me sensibilizo aos colegas que estão aí enfrentando. A gente sabe da caminhada, mas é um período que você aprende muito e eu pude conhecer muitas histórias. Sim. E entender um pouco mais do cuidado. E querendo ou não, a minha profissão é sobre cuidar. A minha profissão como médico é muito do cuidar. Então conheci muitas histórias, cuidei de muitas pessoas ali, acolhi muitas histórias e hoje busco fazer isso na minha profissão, dentro da minha rotina, para tentar melhorar o dia a dia dessas pessoas. Então foi um período de muito amadurecimento, com certeza. Foi lá que, nesse período que eu fiz também o meu curso que eu estava falando para vocês, de media training. Gente, perder um pouco medo de falar. Olha, de falar ainda ali tem mais uma público. curiosidade. Ele adora comunicação, adora se comunicar bem, adora se comunicar. Montou um estúdio na casa dele. Para poupar tempo, que é o que a gente tem de mais valioso. Sim, né? sim. Então, em casa eu tenho um mini estúdio para gravação de conteúdo ali do dia a dia, consigo fazer isso e poupo principalmente o meu tempo. É uma maneira da gente ganhar mais. E como é seu programa aí improvisado de TV nesse home studio, doutor? Não, no home studio eu faço gravação de conteúdos para o dia a dia mesmo, entendeu? Sim. Então, tanto vídeos para Instagram, TikTok, eu acabo fazendo lá, poupo um pouco o trabalho da equipe de marketing para não precisar ir gravar em outros locais, eu consigo gravar em casa. Aí eu tenho iluminação básica. Eu tenho a impressão que o doutor Breno não dá trabalho para a equipe de marketing. Imagina. Eu acho que ele não dá, não. E aí já tenho o microfone, já tenho tudo que precisa para uma gravação. E quando o conteúdo é bom, você precisa de uma edição ali básica, ele já cumpre o seu objetivo. Você, às vezes, como cliente, paciente, você não gosta muito daquele conteúdo super lapidado, super editado. Verdade. Então, o que ele precisa passar é a mensagem principal. E eu gosto muito disso, conteúdo bem orgânico e que traz ali as principais dúvidas e questionamentos do dia a dia. Incrível, com apenas 33 anos. 34. Fez 34, né? Super vou jovem. fazer 35 muito jovem. agora em setembro, dia Muito 14. jovem, gente. Muito já com essa jovem. trajetória profissional brilhante, com essa história de vida também, Joelma, incrível. Alcance incrível também, porque o acidente também trouxe muita repercussão Foi. da sua vida e através disso, curiosidades com finalidade e curiosidades também apenas corriqueiras. Essa questão do alcance é curioso, ó, pra vocês terem uma Demais. noção, eu atendo no interior, né? Atendo em Piripiri e Sim. também atendo em Esperantina. Sim. Uma vez por mês eu faço atendimento lá e aí eu tava indo para lá pela API, a estrada, e parei em Barras no caminho. Aí parei para abastecer o carro, aí tava eu, a Camila e um motorista que tava com a gente. Aí eu parei no posto, aí ele abasteceu, aí eu abaixei o vidro para pagar, ele falou, aí quando eu paguei ele falou assim: vem cá, você que é aquele do acidente? Aí ele falou: olha, eu rezei muito por você e tudo. Isso. Então assim, de um lugar onde eu nunca tinha ido, e aí vindo de onde você menos espera. Uma Então, pessoa que você nunca viu na vida.
né? O caso do Dr. Breno, ele Incrível. trouxe grande comoção. Isso. Grande comoção, foi um alcance muito grande. E eu confesso a vocês que estão ouvindo, que estão assistindo ao Dr. Aida, que eu só entendi de fato agora, quando ele explicou tudo. Porque uma coisa vai ligando a outra, né, Ida? Uma coisa vai ligando a outra. Então a gente lia, eu enquanto jornalista, radialista, apurando as histórias, lia, mas eu não conseguia entender direito o que tinha acontecido. Olha, até o detalhe das bicicletas influi. Quando ele conta a história, né, a dispersão, isso, aquilo, porque começa a aparecer O um monte de equipamento coisa. que você está usando na hora, como foi feito o atendimento, Sim. entendeu? Então, A atitude do a caminhoneiro atitude do também. caminhoneiro Ó, lá, doutor, de tem que ligar. descobrir quem é esse caminhoneiro. Ó, produção. A gente tá com essa missão agora, viu? Tá com a missão de liga pra descobrir. doutora também pra gente descobrir. A gente quer Fazer fazer esse esse encontro. Aqui, mas me conta, doutor, e como é que tá a sua rotina hoje? O que o doutor Breno faz, Ida? Ele acorda, ele vai para um consultório, ele vai só para a bicicleta dentro de casa, que a doutora não deixa ele ir para a rua ainda. Minha rotina, graças a Deus, eu consegui restabelecer. Então, vocês perguntaram um pouquinho de rotina. Sim. Ainda no ano passado, lá em outubro, novembro, foi quando eu retornei. Em outubro eu retornei ao consultório, foi o primeiro que eu voltei. E aí estava de afastamento dos outros vínculos e voltei 100% a minha rotina de trabalho em novembro. Então, essa rotina que eu vou contar para vocês é a rotina que eu estou levando desde novembro, dezembro do ano passado, então Sim. já voltei 100%, né? Que é de acordar, eu faço a planilha ainda do triatlo padrão, então segunda, quarta e sexta ou sábado eu faço os treinos de corrida. Que horas que o senhor acorda? Eu acordo para fazer... Hoje eu acordo um pouquinho mais tarde. Eu chego lá às 5h30 na Marechal. Pra fazer o Mais treino de tarde, 5h30 da eu manhã. chego 5h30 para largar. Quando eu não vou 5h30, eu vou no final do dia. Sim. Por exemplo, hoje é uma segunda-feira, né, que a gente está aqui fazendo o podcast. Eu não conseguiria sair para ir para Raul Lopes, então eu acordei mais cedo. Sim. Então eu já corri hoje, fiz 8 km, 5h30 eu estava lá fazendo a largada. Então, dorme cedo também. Cedo, 9h30, 10 horas. Eu sou muito impressionado com essa higiene do sono. É um detalhe que eu falo muito para os meus pacientes no consultório. Não só falo, mas eu procuro fazer no dia a dia. Então, os dias de treino de ciclismo, quando eu pedalava em grupo na rua, eu acordava 4h20 da manhã, 4h30, porque a largada era 4h50 da manhã. Então, eu precisava dormir 9, 9h30 no máximo, já estava tarde. E aí na semana, segunda, quarta, sexta ou sábado é os treinos de corrida. Os de ciclismo eu consigo fazer na minha rotina atual, pelo menos a terça-feira e o final de semana. Aí às vezes a quinta, depende do dia, não consigo. E o de natação, pelo menos a quinta eu estou fazendo. Como eu não tenho nada de objetivo de competição para esse semestre, o meu foco mais é fazer o trabalho de base, né? Para poder construir uma bagagem cardiovascular e um condicionamento físico para poder voltar a essa rotina aí de treinos mais intensos no próximo ano. Então, para esse ano, esse semestre é só manter período de base e fazer isso dentro da minha rotina, porque eu não quero sacrificar coisas da minha rotina pessoal e profissional para estar executando a planilha e fazendo aquele volume. Então, eu faço o que eu consigo fazer e está tudo bem. Antes eu me cobrava muito em relação a isso. Isso mudou, hein? Isso mudou demais. Antes do entendeu? acidente, Mudou depois demais, do eu me acidente. cobrava muito. Tem que fazer. Se eu deixasse de fazer aquele treino daquele dia, eu ficava me cobrando muito para refazer esse treino, para repor, entendeu? Então hoje não, eu sei da minha realidade, eu não preciso estar provando nada. Eu sei da minha evolução e acompanho a minha evolução. Não me comparo com antes do acidente, porque é uma coisa que são momentos totalmente diferentes. O meu comparativo é o Breno que voltou e reaprendeu a fazer exercício, reaprendeu a caminhar, reaprendeu a fazer força, que não tinha força muscular suficiente para pular de uma caixa, que não, o tipo de treino que eu faço, a gente tem pulo de caixa, treino com peso individual, e no começo eu pulava só a anilhazinha de 10 quilos ali, e hoje eu faço o treino de pulo de caixa, então é uma reaprendizado e uma evolução constante. Então eu me comparo com o Breno depois do acidente, como ele iniciou, né, e como ele está hoje, e paciência, né, dedicação,
A gente é reflexo de vários dias que você não quis ir, mesmo assim você foi pela disciplina. Sim. Então, essa questão da disciplina em relação a manter a constância é uma coisa que eu priorizo muito. E todo profissional que tem sucesso, independente de qual área ele execute, você vai ver sempre isso marcante. Então, disciplina, resiliência, saber que vão existir momentos de altos e baixos. O importante é que naquele gráfico de vários altos e baixos, ele nunca deixou de evoluir com constância e com crescimento. É incrível como a situação delicadíssima que o Dr. Breno passou, perigosa, e ele traz com leveza, ele traz com serenidade, mas traz pontuando a prevenção, o que precisa ser feito, o que foi feito, onde que ele está. Antes, nos bastidores, Exato. ele estava falando, eu ainda estou correndo aqui um pouquinho atrás da minha massa muscular. Isso. Né? Então, muito legal essa fala dele, dizer que hoje não se cobra tanto, muito, né? Eu me cobrava muito. E, inclusive, foi um dos motivos de eu ter ido fazer esse bendito treino, que foi o que me acidentou. Foi essa questão de me cobrar muito. Porque você imagina, no dia de hoje, recebi um grupo de amigos em casa, fui dormir tarde, eu não ia treinar no outro dia. Mas eu me cobrava tanto que aquilo ali, para mim, faltar aquele treino não existia antes, entendeu? E aí, é a hora que Deus mostra, filho, vem cá, é assim que você tem que fazer, né? Vou lhe dar essa chance, mas você tem que ressignificar muita coisa na tua rotina. E a gente acaba ressignificando mesmo. Sim. Então, eu passei a controlar bem e a saber avaliar bem isso tudo. O senhor ficou com alguma sequela, doutor Breno? Zero sequela. Zero sequela. Pra vocês terem uma noção, só para trazer um pouquinho da parte técnica do que eu tive. Eu tive fratura de arco costal, das costelas, de todos os arcos costais da direita. Tive 6 arcos costais à esquerda. E da coluna em si, da coluna vertebral, eu tive fratura da coluna desde a T11 até a última lombar. Então você imagina, isso eu tive 0 lesão medular, né? Porque a medula tá ali caminhando junto. Se você tem lesão medular, você pode ficar tetra, paraplégico. Então não tive nada de medula, né? Nenhuma lesão, mas tive fraturas importantes. Uma fratura também de escápula, que me levou a alguns episódios de dores depois da alta. Mas hoje eu tenho de dor crônica nada. Até eu chegava a usar medicamento para dor crônica bem no início, mas logo 2 meses depois da alta parei de usar e não tenho nada. Em relação à parte neurológica, eu tive uma lesão axonal difusa, que acontece em traumatismo cranianos graves. Então eu tive um traumatismo crânioencefálico grave, fiquei em coma, né, por esse traumatismo crânioencefálico, e não tive sequela nenhuma. Depois eu fiz o teste neuropsicológico para avaliar se teve algum déficit em relação à parte neurológica. Fiquei em acompanhamento tanto com o neurocirurgião quanto a equipe de neurologista e recebi alta das duas, né? Inclusive são colegas, que eu sou muito grato, são amigos pessoais também, que me acompanharam durante todo esse processo. Então, de sequela neurológica, que era o grande receio que tinham de eu ficar com alguma sequela ou de nem conseguir caminhar ou falar, era desse básico que o pessoal tava achando que eu poderia não sair 100%. É que isso foi aí muito grave, né, foi doutor? muito grave. E a gente que não entende, a gente que tá de fora, até mesmo quem entende, né? Eu imagino que tenha sido desafiador, porque quando pega os laudos e vê de ciência, só por ciência não tem como, mas aí entra. Se eu mostrar o laudo das minhas tomografias para vocês, vocês ficam, meu Deus, será que ele tá aqui mesmo? Nós estamos diante, Joel, Patrícia, e eu acredito em milagres. Eu acredito demais. É incrível, doutor, toda a sua história, assim, eu tô impressionada. É essa sensação mesmo, Joel. A gente trabalha com jornalismo há muitos anos e a gente divulgou, inclusive, a notícia, né, do seu acidente, mas realmente é só ouvindo. E divulgava a evolução também, isso que é muito bom. A gente divulgava também a evolução, mas assim, é impressionante, impressionante estar aqui diante do senhor, ouvindo esses detalhes do seu acidente, os detalhes também da sua evolução, é uma coisa incrível, realmente não existe explicação, eu realmente eu me emociono, né? Porque eu acho que a explicação para isso, Joelma, é mesmo Deus. É verdade. Deus atuou, né, em todo momento da sua vida. Se for perguntar tecnicamente, eu não vou conseguir explicar. Olha aí.
Tá vendo? O médico tá falando Eu isso. não consigo, se eu mostrar os laudos dos meus exames, as coisas, Incrível. e perguntassem pra mim, como técnico, eu disse, não, vai sair com alguma sequela, vai demorar a sair, vai ficar internado muito tempo. Incrível. Mas é bem fora da estatística mesmo a minha evolução. E Odival José e Maria Clarinda? Estavam presentes o tempo todo, a minha mãe. tem uma- Imagem do sufoco que passaram, hein? A Muito. agonia. Os meus pais, eu fui embora muito cedo de Piripiri, né? Quando eu estava na 7ª série e vim fazer a 8ª série aqui em Teresina, eu moro aqui já há esses anos todos. Então, essa questão de não conviver no dia a dia com os meus pais sempre foi uma rotina. Sim. E aí, mas eles sempre vêm quando eu estou com as crianças, no final de semana, eles têm esse hábito de estar sempre aqui. E principalmente a minha mãe. Então, para ela foi muito desafiador, mas ela nunca perdeu a fé. Minha mãe é uma pessoa que tem uma fé gigante. E tem uma foto dela, depois eu até mando para vocês, muito forte. Ela ajoelhada, eu entubado lá no leito e ela rezando e pedindo para Deus e tendo a certeza, ela sempre fala, eu sempre tive certeza que você iria sair bem, porque eu nunca deixei de acreditar. Então minha mãe é uma prova de que a fé e o poder da oração é gigante. Então, Ave Maria. Hoje ela estava aqui, acabou de ir para Piripiri, estava aqui me ajudando com as crianças no final de semana. Então, Dona Clarinda, sou muito grato porque muito do que eu sou hoje eu devo a você, a sua criação, tá certo? E ela e meu pai foram muito fortes, né? E resilientes. Meu pai é sempre muito positivo, tudo vai dar tudo certo, mas ele também demorou um pouco a entender a gravidade, Sim. né? A gravidade, por não estar o tempo todo lá no hospital, como a minha mãe estava, ele demorou a entender um pouco a gravidade. Depois ele foi entendendo e vendo que realmente era uma situação bem delicada e aí hoje é só gratidão a tudo que aconteceu. Só gratidão, viu? Só gratidão. Ah, que história boa de ouvir, doutor. Ai, Ai, que história boa de ouvir, hein, Hidra? É incrível. É uma história completa, incrível. porque ela tem começo, meio e uma continuação final feliz, né? E uma maravilhosa, continuação um final feliz e uma continuação maravilhosa. E uma história muito real, né, doutor? Que não aconteceu só coisa boa, passou pelos processos, pelos Isso. E desafios, passa pelos até dias hoje, né? difíceis, pelos dias de choro. De choro, Pelos dias os de riso. difíceis, né? Eu lembro quando um dia que eu chorei muito foi esse dia que eu tava falando do meu cuidador, Sim. que aí eu fui Passou me um despedir filme, dele, doutor. passou um filme muito na minha cabeça. E tipo, de entender, cara, ele me ajudava a dar o banho, a fazer o básico, e hoje eu tô aqui independente e tudo, e aí passa um filme na cabeça e eu comecei a chorar, eu despenquei, eu tava falando com ele, agradecendo, e aí no meio do agradecimento eu só chorei, só sabia chorar. E chorava muito, muito, muito mesmo, que é quando caiu a ficha de tudo que eu tinha tido e de como é que eu tava evoluindo. Então isso aí são coisas que marcaram demais ali a minha recuperação. Entender que em determinadas épocas e tempos e circunstâncias diferentes a gente vai precisar aprender a depender Exato. do outro. A depender do outro. Tem gente que diz, eu sou independente, eu não sou independente. A gente nunca sabe, né? E verdade. tirar a lição boa disso que aconteceu, né, Hidra? E a gente quer agradecer imensamente, doutor Breno, E pela aquela sua questão que você participação. acha que isso nunca vai acontecer com você. Isso, Até que tem acontece. isso, né? Você tem, Acontece. mas isso acontece comigo não. Aí você se acha a pessoa que tá livre de tudo. Isso. E aí Deus vai lá e mostra, calma filho, não é assim, Mostra o pode caminho. acontecer com você. Teve a visita do padre também. Teve a visita do padre Toninho. Lá no hospital. E foi inclusive quem fez meu casamento, quem celebrou meu casamento. E é um padre que eu gosto demais dele, quero muito bem. E foi lá me ajudar. Ele comandou muito essa questão da oração lá na igreja, lá na São José. Depois quando eu voltei a frequentar os domingos as missas, eu fui lá na São José, fiz um pouquinho do meu testemunho lá com eles, com a comunidade. E é a igreja que eu sempre frequento no meu dia a dia e gosto demais de estar lá, né? E de frequentar esse ambiente. E agradeço muito as orações de todo mundo que é de lá, que não é. Em Piripiri também teve muita oração. Eu fui dar meu testemunho nos festejos da padroeira lá de Piripiri, que é em outubro. Então, outubro do ano passado eu voltei lá agradecer, porque foram muitas orações, muitas, muitas. E também, se eu estou aqui, é o poder de tanta gente que rezou e pediu para essa melhoria, né? Para essa minha recuperação plena. Doutor, muito obrigada por abrir
o livro da sua vida, e eu tenho certeza que outras páginas lindas ainda estão por vir, né? E a gente vai receber aí, ao longo aí do tempo, o Dr. Breno ainda bastante aqui na Rede Clube, porque ele está sempre dando entrevista aqui na TV, no rádio, é um grande parceiro, né? Um profissional, um médico fantástico, e aí tá sempre vindo aqui para a Rede Clube. Doutor, muito obrigada, viu, mais uma vez. Dessa vez no podcast. Dessa vez no podcast, né? Já tinha falado para vocês que já tinha vindo nos outros programas daqui da rede, já vim no Bom Dia, já tive também na rádio, e com vocês aqui é a primeira vez, um prazerzão. Hidra, Joelmo, muito obrigado pelo convite. Gosto muito de falar sobre isso. E a gente acaba relembrando um pouquinho do que foi, né? Relembrando um pouco e sendo mais uma vez muito grato por tudo que aconteceu comigo. Então é um episódio que eu não vou conseguir, nem se eu quisesse, eu conseguiria esquecer e abandonar isso na minha rotina, que vai ficar marcado para sempre, mas com muitos aprendizados, né? Então ressignificou a minha fé, a minha caminhada, significou a visão que eu tenho de muitas coisas das minhas áreas da vida, e foi um episódio que posteriormente só trouxe coisas positivas. Então, mostrando que sempre os caminhos de Deus, os planos dele são sempre superiores ao que a gente planeja. Eu achava que estava super bem no pico da minha performance profissional e física, e aí vem um episódio como esse e te ajuda a reenxergar e ressignificar tanta coisa. Então, hoje eu sou só gratidão a tudo que aconteceu comigo e acontece na minha rotina, e mais um motivo de eu continuar fazendo e trilhando os caminhos que eu acredito. Olha, bom demais, gente. Hoje não foi só mais um episódio, mais uma conversa, hoje foi um repasse de saber. E eu tenho certeza que vai alcançar muita gente essa história de inspiração, de ressignificação e de gratidão. Bom, até o próximo Baião, viu? Tchau!